Bom dia pessoal, tá joia? Então, vamos gravar aqui uma introdução ao desenho, né? Então, seria nossa primeira aula, onde a gente começaria com algumas técnicas de desenho, falando alguma coisa sobre desenho, para poder a gente desenvolver, né? Até chegar ao desenho digital. Então, é... foi dois aqui. Desenhar, modelar e esculpir. Todo o processo de desenhar, modelar e esculpir, a gente tem que ter uma pré-imagem do que a gente quer e tirar aquilo de modelos mais simples ou de estruturas geométricas, né? Tanto 2D quanto 3D. Então, quando a gente vai fazer uma casa, a gente pode pensar num retângulo como uma base para fazer essa casa. E é claro que depois ela vai ganhar mais traços, mais linhas e mais volume, né? Então a gente vai, mas quando a gente pensa em fazer uma casa, um quarteirão, uma cidade, a gente já começa a pensar nesses blocos primordiais. A mesma coisa quando a gente pensa em modelar. Quando a gente pensa em modelar, a gente tem as massinhas, mas a gente já faz um modelo mental do que a gente espera fazer. Então a gente começa a modelar, apertar, puxar, e aí no final a gente tem a nossa escultura pronta. E a escultura em pedra é a mesma coisa. Aquela forma, ela estava dentro da pedra. A gente tirou o que a gente não queria, a gente tirou o excesso. E ficou só o fruto da nossa imaginação. Então, esse é um processo que a gente tem que aprender. Que o nosso resultado, ele vem de algo mais simples, né? Ele está em algo mais simples. E depende do nosso refinamento para chegar ao resultado final. Ok, pensando nisso, a gente vai sempre começar com o simples. Então eu quero desenhar esse vaso de cactos. Eu começo com as estruturas que eu conheço, que eu sei desenhar. Então nesse caso aí, o que nós fizemos? Um copo, que é formado por um cone e depois algumas elipses, e aí a gente vai refinando até se tornar o cactus. Eu quero desenhar um sorvete de cone. Então eu começo com um cone e um círculo, e aí eu vou refinando até se tornar o sorvete. Eu quero desenhar uma folha, então eu começo com um triângulo e aí eu vou refinando até chegar na minha folha. Então sempre nós vamos começar de linhas, de círculos, de retângulos, de trapézios, de cones, de esferas, de quadrados, tá? Sempre lá do 2D para o 3D até a gente chegar ao nosso resultado esperado. Mais exemplos aqui. Eu quero desenhar uma garrafinha d'água. Então, o cilindro seria a base. Eu quero desenhar um vaso de planta. Então, um círculo para dar início a tudo aí. Eu quero desenhar um computador. Então, retângulos são suficientes para a gente chegar no nosso refinamento. E eu quero desenhar animais, por exemplo, aqui no caso um lobo ou uma raposa. Tá? Então são círculos e linhas e a gente consegue fazer o resultado final, que é a nossa raposa ou nosso lobo aí. E os humanoides? Os humanoides é a mesma coisa. Sempre começando pelo mais simples, né? Então um círculo, essa cruz vai estar definindo a altura dos olhos, nariz, tá? E a inclinação do rosto. Se a gente quer um perfil frontal, essa cruz vai ficar bem no centro. Quando eu faço um rosto inclinado, essa cruz ela vai se deslocar para a direita ou para a esquerda, dependendo do ângulo do perfil. Nesse caso, a gente pôs ela inclinada, então ele vai aparecer num perfil meio que de lado, tá bom? E sempre começando elemento por elemento. Nós vamos ter aulas depois só para desenhar, tá? A gente vai fazer isso aí com bastante calma, e a gente vai fazer os nossos humanoides aí. E as proporções. Existem proporções pré-definidas, tá? Para o corpo masculino e para o corpo feminino. Aqui eu tenho um rascunho, né? Um esboço, onde a gente tem um corpo masculino e feminino. Nesse caso aqui ele não está tão marcado, ele está
bem semelhante, mas já dá para notar uma certa diferença, principalmente no quadril e nos ombros, tá bom? E aí nós fazemos essa proporção. Normalmente a gente tem 7 unidades e meia de cabeça. Então a cabeça é uma unidade de medida do corpo, tá bom? Quando muda a faixa etária, essa proporção vai mudar. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes em outras aulas. Mas aqui a gente já tem uma noção dessa proporção, no caso aí de um corpo adulto ou adolescente adulto, tá bom? Quando a gente fala de criança, ou até alguns outros corpos que têm algumas características mais peculiares, por exemplo, um corpo obeso, um corpo idoso, e aí a gente usa algumas variações das proporções, que a gente vai ver depois também, tá bom? Então, para encerrar, isso tudo vem do mais básico possível e da simplicidade. A gente não precisa já pensar em começar desenhando um olho, desenhando um cabelo. Não, a gente começa do esboço, da proporção, tudo de forma bem simples, bem tranquila. E esse esboço, ele é primordial na construção do conhecimento do desenho. Depois, a gente consegue desenhar sem fazer esse esqueleto, esse arcabouço de construção dos objetos, tá bom? Mas por enquanto a gente vai estar fazendo isso aí. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.